Nós vamos começar a estudar sobre a função linear. Mas antes de estudar esse tipo de função, é interessante nós termos uma visão geral de todas as funções que nós vamos ver durante esse ano. Essa visão geral vai nos ajudar a entender o que é função e onde é que vai estar a função linear dentro dessas funções aí que nós vamos ver. Então, ao longo desse ano, nós vamos ver esses 4 tipos de função: a do primeiro grau, a do segundo, a exponencial e logarítmica. Vamos falar um pouquinho delas. A função de primeiro grau é representada pela uma reta. Então, nós temos o gráfico aqui e vamos ter a representação dela sendo uma reta. Esse tipo de função do primeiro grau ela é chamada linear. Linear. Ou é conhecida também como função afim. E ela é chamada linear porque a figura é de uma linha, é de uma reta. Então nós vamos ver a função linear ou afim e vamos ver casos particulares de funções lineares. Depois nós vamos estudar a equação de segundo grau, que é a figura dela de uma parábola. E no gráfico, o formato dela vai ser esse: ou com a concavidade para cima, que é esse caso, ou com a concavidade para baixo. Então essas aqui são as equações de segundo grau. Vamos estudar também as equações exponenciais, que são as equações que a relação entre x e y cresce muito rápido. Então são equações desse tipo. E aqui ele atravessa o número 1. Já as funções logarítmicas são funções deste tipo. E a função logarítmica, aqui nós temos o 1. A função logarítmica é o inverso da função exponencial. Então essas duas equações são inverso. São funções inversas. Esses dois primeiros tipos, a do primeiro grau e a de segundo grau, é chamada genericamente de função polinomial. Bom, a ideia aqui não é você entender cada uma dessas funções, mas ter uma ideia do que nós vamos ver ao longo do ano. Então as funções que nós vamos ver são as funções de primeiro e segundo grau, que são equações polinomiais. Vamos ver também duas equações que uma são o inverso da outra: a função exponencial e a função logarítmica. A função do primeiro grau é uma linha reta e ela é chamada também função linear ou função afim. A função do segundo grau é uma parábola e essa concavidade pode ser para cima ou ainda para baixo. Na função exponencial, nós vamos ter números crescendo muito rápido e na função logarítmica, nós vamos ter o inverso. Nós vamos ter esse crescimento dessa forma. Na próxima aula, nós vamos começar a ver um tipo particular que é da equação linear, chamada também função afim ou ainda função do primeiro grau.